E aí, rapaziada, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje não vai ser uma gameplay, tá? Vai ser um vídeo um pouquinho mais sério pra vocês, tá? Vou fazer um videozinho aqui pra vocês de informática, tá? Pessoal, o que que aconteceu? Ontem eu tava procurando de baixar o GTA V pelo Set Launcher, porque eu sempre baixei o GTA V pelo Set Launcher. Eu não sei se vocês conhecem o Set Launcher. Ele é um launcher aí que permite você descarregar jogos como GTA V, CSGO, a versão antiga, Counter-Strike Source, enfim, dá pra você descarregar alguns jogos aí sem problema. Qual o problema? O GTA V nesse set launcher é 155 GB e eu só tenho 120 GB livre. Então não consegui instalar o GTA V pelo set launcher. Aí o que que eu pensei? Eu pensei em procurar outro launcher para baixar o GTA V de forma mais leve, claro. E nessa eu encontrei o Hydra Launcher. O que é o Hydra Launcher? Basicamente é um launcher, como sugere o nome, que reúne todos os jogos piratões aí em uma em um lugar só, como se fosse uma Steam, uma Epic Games, tá? De maneira que você consiga ali olhar suas conquistas, enfim. Um detalhe curioso nesse Hydra Launcher é que você pode selecionar. É que eu não vou mostrar aqui porque eu acabei de instalar. Você pode selecionar as fontes que você vai baixar os seus jogos. Ele ainda classifica essas fontes. Como por exemplo a FitGear. Ele coloca a FitGear como uma fonte confiável. Tem outras categorias de fontes. Tem as fontes confiáveis, tem as que você pode usar e as que você usa por sua conta e risco, que são um pouquinho perigosas. Muitas pessoas têm um certo receio do launcher ele conter vírus, tá? Porém, o launcher em si, o Ida Launcher em si, não tem vírus, tá? Você não vai instalar ele na hora que você instalar ele lá, quando você clicar no executável, seu Windows Defender vai acusar vírus do computador, algo do tipo, nada disso, tá? Isso não existe. O Ida Launcher ele não tem vírus, depois eu mostro aqui pra vocês, tá? É só um launcher. O que pode trazer vírus para o seu computador são os jogos que você vai instalar dentro dele, tá? Porque, por exemplo, o GTA V ele tem várias fontes aí, alternativas, digamos, para você baixar ele gratuitamente, né? O que o Ida Launcher faz? Ele seleciona essas fontes, tá? Então quando você vai instalar o GTA V, você não instala um GTA V, você tem vários GTA V. Você tem GTA V de 53 GB da FitGirl, que foi que eu tentei baixar aí, só que não deu certo porque o download chegou em 99,8%, assim, algo assim. E a pasta que continha o jogo, continha todos os arquivos menos o setup. Aí eu tentei reiniciar, e nisso que eu tentei reiniciar começou do zero, ao invés de completar aquele 99,8. Então eu desisti e acabei desinstalando. Tem outras fontes também, que tem GTA de 194 GB, 63 GB, enfim. É tudo versão enhanced, tá? E essa diversidade aí de fontes que deixa o Ida Launch interessante, porque independente da fonte que você baixar, vai ter um lugarzinho ali bonitinho organizado para você guardar os seus jogos com suas conquistas, tá? Aí o que aconteceu? Eu baixei o GTA V, tá? Quer dizer, eu não baixei, pra falar a verdade. Eu deixei o computador ligado de madrugada, baixando o GTA V. E quando eu acordei hoje, não baixou. Eu vi que não baixou. Ficou no 99,8 lá o download. E ficou faltando o setup, né? Pra instalar o jogo de fato. Aí o que aconteceu? Eu fui desligar o computador, né? Porque se eu fosse fazer alguma coisa com o computador que ficou ligado a madrugada inteira, quando o computador fica ligado a madrugada inteira, ele acumula alguns processos de memória, então é bom você dar uma reiniciada nele para caso você, principalmente se você for trabalhar ou fazer jogar algum jogo, enfim. Então eu reiniciei o computador. Quando eu reiniciei o computador, ele deu tela azul. Aí eu tive que reiniciar de novo. Quando eu reiniciei de novo, o computador tava uma lesma para iniciar, cara. Ele tava demorando demais. Ele demorou 3 horas para iniciar. E quando chegou na área de trabalho, chegando na área de trabalho já tinha completado 3 horas. Chegando na área de trabalho ainda deu erro. E a área de trabalho estava toda preta. Eu não conseguia fazer nada. Eu até tentei dar
Ctrl Alt Del para ver se eu conseguia entrar no modo de segurança, pelo menos para desinstalar o Hydra. Porque até esse momento eu tinha certeza absoluta, ainda tenho certeza absoluta, que o Hydra Launcher ele causou esse problema de forma indireta, assim. Ele não é o culpado 100%, claro. Eu escrevi lá, não sei quem viu o post, o fato de eu ter um HD antigo também acabou lascando com as coisas, tá? Eu abri o CMD agora, eu dei um SF6 Canon pra ver se tem aconteceu algum problema no HD aí. Ele já vai corrigir automaticamente. E é isso, cara. A minha tese, cara, é que tipo assim, o Ida Launcher, eu vou explicar mais tarde pra vocês porque eu acho que o Ida Launcher foi o culpado disso, tá? Mesmo que de forma indireta. E então, quando eu fui ligar ele, deu tela azul. Tecnicamente a gente chama isso de PSOD, Luz Azul da Morte. É o que acontece quando o Windows ele encontra algum erro crítico que compromete a execução do sistema. Geralmente essas telas azuis aí, elas são causadas por corrupção de arquivos do sistema, às vezes conflitos de driver ou programas que mexem com processos essenciais. E o Hydra Launcher específico se encaixa exatamente nesse tipo de risco, cara, porque o Hydra Launcher, apesar de ser um launcher, ele altera arquivos do jogo que pode acabar interagindo mal com as bibliotecas do seu Windows, tá? Ou do seu Linux, ou do seu Ubuntu, não sei. E no meu caso, quando eu liguei o computador, ele demorou umas 3 horas só para chegar na tela da área de trabalho, cara. E ainda ficar com a tela preta. Ou seja, apareceu um erro de boot. E esse tipo de comportamento, ele mostra que na maioria das vezes que o sistema operacional está tentando recuperar algum arquivo corrompido ou reparar alguma inconsistência dentro do registro do Windows, tá? Para quem sabe um pouquinho de eletrônica, no caso da minha formação, é quando um microcontrolador ele encontra algum erro crítico e entra em um modo de segurança ou, ou alguma reinicialização de emergência. O hardware ele funciona, claro, mas o software ele precisa corrigir falhas antes de operar normalmente, né? É igual eu lembro quando eu era adolescente, eu ainda tenho aqui em casa, eu não arrumei ainda, um PlayStation 4. Eu fiz rebalem nele 2 vezes. Eu não sabia o porquê. Quando eu ligava ele, ele ficava piscando a luz azul. Eu não sabia o que que era. Aí depois eu pesquisei, fui dar uma olhada, eu percebi que era a luz azul da morte. Por que que ele não iniciava? Porque tinha algum componente no hardware que não deixava que o PlayStation 4 ele verifica todos os componentes. Se algum tiver com alguma falha, algum defeito, ele não inicia, tá? Foi a mesma lógica que aconteceu aqui. E depois de desligar e ligar o computador de novo, cara, ele voltou a funcionar normalmente. Não sei porquê, mas enfim. Eu acho que isso provavelmente aconteceu porque o Windows ele concluiu algum reparo automático, carregou apenas processos essenciais, e, sei lá, evitou esses aí que tá causando conflito, enfim. Por isso que eu tô fazendo esse 6K aqui. Durante todo esse meio tempo, acho que o disco, o processador e a memória, eles ficaram sobrecarregados, que é equivalente a um circuito passando uma sobrecorrente. Nada, ou seja, nada foi danificado, mas aconteceu algum estresse significativo aí no sistema. Então, tomando posse de toda essa explicação, a gente pode concluir que o Ida Launcher ele provavelmente foi o gatilho desse problema, mesmo que de forma indireta. Ele não é necessariamente um vírus, tá? Eu acabei de explicar para vocês, o Ida Launcher não é vírus. Ele até categoriza as fontes que você vai quando você vai instalar um jogo, você pode selecionar as fontes, tá? Eu recomendo vocês colocarem fontes como Dodge e FitGir para quem usa, para quem quer continuar usando o Ida Launcher. Eu particularmente não quero mais usar esse software no meu computador, eu nunca mais vou instalar depois disso, tá? Porque, nossa, eu fiquei desesperado pra caramba aqui. E o problema do vírus está nessas fontes aí. Ele ainda categoriza. Ele vai dizer, essa fonte é confiável. Não, essa fonte aí, ela não é confiável. Ele categoriza. Depois vocês dão uma olhada lá. Ele não é necessariamente um vírus, tá? Nem malware, nem nada. Mas qualquer software que mexe com arquivos críticos no seu computador,
ou do jogo até, ele pode acabar dando esses conflitos, tá? No meu caso, depois de instalar, o PC voltou ao normal, tá? Mostrando que ele foi o que desencadeou, beleza? Ah, mas. Ó, qualquer programa que interfira em processos sensíveis do sistema operacional, mesmo que seja processo que a gente não sabe o que é, pode sim acabar gerando essas falhas de boot, tá? Erros de memória, até corromper alguns dados no disco rígido. Por isso que é muito importante vocês fazer SFC no computador de vocês. É como se fosse um componente que recebe tensão fora do especificado, tá? O sistema tenta se proteger, mas desempenho e integridade podem ser comprometidos. Então, rapaziada, fica o aviso aí, tá? Eu coloquei na thumb aí o negócio do vírus, foi só pra engajar o launcher. Como eu falei 1 milhão de vezes aqui, não tem vírus, o launcher em si, mas o perigo tá na fonte que você baixa o jogo, tá? Por isso que eu, tipo assim, eu pirateio mesmo, tá? Eu não sou, é, quando eu quero jogar um jogo, eu normalmente não tenho dinheiro, então acho que todo mundo já fez isso, né? Eu pirateio mesmo, cara. Entendeu? Até meu Windows é pirata. E é normal, gente. Às vezes você quer jogar um joguinho, não tem dinheiro pra pagar, aí você quer piratear. Ou você não quer gastar com jogo, que é o meu caso. Aí a gente pensa, pô, vou piratear. Mas no meu caso, eu não pirateei por causa do preço em si, eu pirateei por causa do espaço. É o GTA V no caso. Por quê? Como eu expliquei no comecinho, o jogo tava 155 GB lá no Set Launcher, que também é um software pirata, mas não um software que mexe nos componentes do computador, causando algum erro. Mas eu não consegui instalar porque eu não tinha espaço. No Ida Launcher tem versões de GTA com 53 GB, enfim. Então, pessoal, só ficando um aviso aí, tá? Ele pode parecer útil, assim, para você baixar um joguinho, assim, tá? Mas eu acho que o risco de você corromper o seu sistema e perder várias horas de trabalho, de projeto, de jogo, de gravação, os jogos que eu trago aqui no canal, é muito pior, cara, tá? Se vocês for usar algum software aí, usa os confiáveis mesmo, Epic Games, Steam, tá? E é isso, cara. Porque, tipo assim, ó, de eu instalar o Windows Launcher, meu computador tava funcionando normalmente, tá? É hábito, eu sempre deixo o meu computador ligado de madrugada fazendo algum download, tá? Depois que eu instalei esse IDA Launcher e desliguei o computador, e óbvio, quando eu desligo o computador, eu não desligo ele e ligo em seguida. Eu desligo, espero uns 30 segundinhos para ligar de novo. Porque o computador ele consome mais energia ligando e desligando do que ligado de fato, tá? Por isso que é bom eu deixar esse timezinho aí pra ele entre os desligamentos. Pra ele desligar todos os componentes de boa. Aí depois ligar e ligar lá de boa, não acontecer nenhum problema. Depois que eu instalei o IDA Launcher e desliguei o computador e liguei de novo, que aconteceu esse erro, tá? E quando eu desinstalei esse IDA Launcher e reiniciei o computador, eu notei que ele reiniciou normal, do mesmo jeito que tava, tá? Voltou a funcionar normalmente. Então isso mostra assim uma correlação indireta, tá? Os problemas começaram depois que eu instalei o Ida Launcher, não só por vírus, mas por causa desse problema aí que aconteceu, tá? E outra coisa, o Ida Launcher, cara, ele mexe em arquivos do jogo e possivelmente processos do Windows, tá? Que são críticos. Então, mesmo que ele não tenha quebrado o Windows sozinho, ele contribuiu e forçou o sistema a entrar em conflito, tá? Causando esse probleminha aí no boot. E, cara, vocês não estavam aqui do meu lado, velho, pra vocês verem a lerdeza do computador. Quando ele dá tela azul e fica muito lento, eu fiquei 3 horas aqui tentando só pra chegar na área de trabalho. Isso são sintomas claros de conflito de software ou de corrupção de arquivo, tá? E o único fator novo no meu sistema operacional foi eu ter instalado esse Hydra Launcher, cara. Entendeu? Ou seja, mesmo que não seja o único problema, claro, tem uma série de fatores, o meu HD ser antigo, eu não ter posto SSD ainda, ano que vem eu tento colocar, prometo. Ou compro outro computador, não sei, que eu tô vendo de comprar outro também. Um SSD decente. Claro, teve outras variáveis também. Mas o gatilho, cara, o gatilho, sem dúvidas, foi o Ida Launcher, cara. Então a gente pode fechar aí dizendo que ele foi o gatilho do problema, mesmo que de forma indireta, né? Porque antes dele, meu computador tava normal.
Depois que eu desinstalei ele ficou normal, tá? Eu não sei como que ele conseguiu abrir. Eu não sei como é que ele conseguiu abrir. Na segunda vez que eu fui tentar reiniciar ele. Na terceira vez, no caso. Primeira vez no caso. Na segunda vez que eu tentei reiniciar ele. Porque eu até tentei esperar. Porque eu deixei 3 horas. Porque eu fiquei esperando. Não, eu não quero desligar ele aqui forçado. Eu quero esperar um pouquinho pra ver se ele dá vida. Só que ele não tava ressuscitando, eu desliguei. Aí ele ligou normal. Por quê? Eu iniciei ele no modo de segurança. Como é que inicia o computador no modo de segurança? Você desliga ele. Aí quando ele chegar na bandeira do Windows, você desliga ele, faz isso 3 vezes, entra no modo de segurança. Aí, através do modo de segurança, eu tirei o Windows Launcher, reiniciei ele e voltou ao normal. Então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, pessoal. Toma cuidado aí com esse negócio aí de jogo pirata, tá? Eu não tô dizendo que pirataria é crime, não... eu pirateio também, então seria sacanagem se eu dissesse que eu sou contra a pirataria, porque eu também pirateio, tá? Meu Windows é pirata. Mas é só um aviso assim, só pra eu tomar cuidado, inclusive, e pra vocês tomar cuidado, inclusive, tá? Com esse negócio de jogo pirata, tá? É isso, rapaziada. Nos próximos vídeos aí eu vou retornar as gameplays aí e vamos esquecer esse assunto.